Na tranquila costa perto de Vladivostok, a água parece comum, mas logo abaixo jaz algo que nunca deveria ter permanecido ali por tanto tempo. Os moradores sussurram sobre o cemitério de submarinos, onde relíquias da Guerra Fria foram deixadas para corroer em silêncio. Durante anos, os detalhes foram mantidos em segredo, mencionados apenas de passagem por repórteres como David Muir e Elizabeth Vargas, que insinuaram uma história grande demais para ser ignorada. O que os especialistas descobriram ali é muito mais do que uma coleção de cascos enferrujados, e à medida que novas evidências surgem, o quadro que se forma é pior do que qualquer um esperava. Vamos analisar a fundo. A frota da Guerra Fria e a linha de reserva de Vladivostok. Durante o auge da Guerra Fria, a União Soviética investiu pesadamente em sua frota de submarinos nucleares, visando projetar poder pelos oceanos do mundo e manter uma dissuasão nuclear credível contra o Ocidente. No final da década de 1980, a Marinha Soviética operava centenas de submarinos, incluindo submarinos de mísseis balísticos, submarinos de ataque e embarcações multifuncionais. Esses submarinos foram construídos em rápida sucessão, frequentemente em vários estaleiros por toda a União Soviética, incluindo instalações na península de Kola, perto de Murmansk, e nos portos do extremo leste de Vladivostok e Petropavlovsk. A frota era vasta. Algumas classes de submarinos, como o submarino de mísseis balísticos da classe Typhoon, eram enormes, medindo mais de 174 metros de comprimento e capazes de transportar 20 mísseis nucleares cada. O ritmo operacional da Marinha Soviética exigia treinamento, patrulhas e manutenção contínuos, o que sobrecarregava os recursos. No entanto, com uma frota tão grande, a questão do que fazer com os submarinos quando chegassem ao fim de sua vida útil tornou-se cada vez mais urgente. Em Vladivostok, o desafio era particularmente visível. A cidade portuária servia como uma base fundamental para a frota soviética do Pacífico, e suas baías e áreas costeiras logo se tornaram um depósito de submarinos desativados. Com o tempo, um conjunto reconhecível de cascos surgiu, muitos deles desprovidos de equipamentos e enferrujando em águas rasas. Os moradores locais e o pessoal da Marinha começaram a se referir à área como o cemitério de submarinos. Essas embarcações não estavam mais em condições de navegar, e embora algumas tivessem sido parcialmente desmontadas, muitas permaneciam praticamente intactas, incluindo seus reatores nucleares. A situação foi agravada pelo grande número de submarinos que estavam sendo desativados. O descomissionamento de um submarino nuclear é uma tarefa extremamente complexa, que envolve a remoção segura do combustível nuclear, o manuseio seguro dos componentes radioativos e a eventual reciclagem ou armazenamento do casco. A União Soviética possuía sistemas para isso, mas o ritmo de descomissionamento nunca acompanhou totalmente a escala da frota. Quando a União Soviética entrou em colapso em 1991, a Rússia herdou centenas de submarinos e as restrições financeiras dificultaram o desmantelamento completo. Especialistas e pessoas próximas descrevem o cemitério de submarinos de Vladivostok como um lembrete concentrado desse acúmulo de submarinos. Várias dezenas de cascos permanecem abandonados, muitas vezes parcialmente submersos, com seus exteriores corroídos por anos em ambiente de água salgada. Alguns cascos estão atracados próximos uns dos outros, criando uma confusão visível de torres de comando e aço desgastado. Segundo engenheiros navais aposentados e ex-membros da frota, esses locais foram concebidos como armazenamento temporário, mas décadas se passaram sem o desmantelamento completo ou medidas de mitigação ambiental. A presença desses submarinos desativados em águas rasas apresenta múltiplos desafios logísticos e ambientais. As embarcações ainda contêm materiais estruturais
que podem se degradar e liberar contaminantes no ambiente marinho. Além disso, o processo de remoção e desativação desses destroços é trabalhoso, exigindo equipamentos especializados e pessoal treinado para manusear componentes radioativos com segurança. A linha de reserva nuclear de Vladivostok, como é chamada em círculos navais, representa a enorme ambição naval soviética durante a Guerra Fria, ao mesmo tempo que destaca as dificuldades de gerenciar a tecnologia nuclear quando os recursos, o planejamento e o tempo são limitados. Mesmo assim, levou algum tempo após a descoberta do local para que os especialistas percebessem que a situação era muito pior do que qualquer um poderia imaginar. Acidentes que deixaram riscos de contaminação duradouros. Em agosto de 1985, uma operação de reabastecimento de rotina na Baía de Chajma, perto de Vladivostok, transformou-se em um dos acidentes nucleares mais graves da história da Marinha Soviética. O incidente ocorreu enquanto técnicos trabalhavam em um submarino nuclear da Frota do Pacífico. O reabastecimento sempre foi considerado uma das tarefas mais perigosas na manutenção de submarinos, mas naquele dia, uma série de erros e falhas técnicas se combinaram para criar um desastre. De acordo com relatórios oficiais divulgados posteriormente, a tripulação estava substituindo os conjuntos de combustível do reator quando ocorreu uma reação em cadeia repentina e descontrolada. O resultado foi uma enorme explosão térmica dentro do compartimento do reator. A explosão foi tão poderosa que lançou a tampa do reator para o céu e liberou uma coluna de material radioativo na atmosfera. A explosão matou 10 pessoas instantaneamente e feriu gravemente dezenas de outras, muitas das quais eram militares e técnicos da Marinha que trabalhavam nas proximidades. Testemunhas descreveram posteriormente como a explosão espalhou destroços pelo estaleiro, enquanto vapor e partículas radioativas se dispersavam pela área circundante. Fontes internas afirmaram que o incêndio subsequente ardeu por várias horas antes de ser controlado, espalhando ainda mais contaminação pelo estaleiro pelos convéses superiores do submarino e pela paisagem circundante. A Baía de Chajma, antes uma enseada sem importância no Mar do Japão, tornou-se um foco de sigilo e alarme. A resposta oficial soviética foi o bloqueio imediato. As forças de segurança isolaram o local, evacuaram as instalações próximas e restringiram o fluxo de informações ao público. Durante anos, os detalhes do acidente permaneceram confidenciais. As famílias das vítimas receberam apenas explicações limitadas e a dimensão da liberação radioativa não foi reconhecida fora dos círculos militares. Somente mais tarde, após o colapso da União Soviética, surgiram relatórios detalhando o nível de contaminação e seus riscos persistentes. O monitoramento da radiação, realizado posteriormente, mostrou que isótopos radioativos haviam se depositado sobre a terra e a água ao redor da baía. Amostras de solo continham níveis elevados de césio e estrôncio, enquanto partes do leito marinho próximas ao cais do submarino registravam contaminação muito acima dos níveis normais de radiação de fundo. A explosão também contaminou equipamentos, roupas e infraestrutura do estaleiro que tiveram de ser descontaminados ou descartados. Especialistas alertaram que resíduos do acidente ainda são detectáveis em certas partes da Baía de Chajma, mesmo décadas depois. A explosão de 1985 estabeleceu um precedente perigoso para as operações navais na região. O incidente revelou as vulnerabilidades da manutenção de submarinos sob condições de alta pressão e destacou como pequenos erros podem se transformar em acidentes nucleares de grande escala. Também enfatizou os riscos enfrentados por aqueles que trabalham nas proximidades de reatores submarinos, especialmente em instalações que não foram projetadas com padrões de segurança modernos. Para a Frota do Pacífico, o acidente na Baía de Chajma tornou-se uma mancha indelével em seu histórico.
Fontes internas afirmam que o desastre moldou a forma como os especialistas avaliam atualmente os riscos representados pelos submarinos desativados armazenados perto de Vladivostok. Mesmo que essas embarcações aposentadas não estejam mais operacionais, o desastre de 1985 provou que o manuseio inadequado de combustível nuclear ou componentes do reator pode ter consequências catastróficas não apenas para as tripulações, mas também para o meio ambiente ao redor. Mas havia mais. O acidente também demonstrou o impacto a longo prazo da contaminação. Ao contrário dos acidentes industriais convencionais, os vazamentos radioativos não podem ser facilmente limpos ou contidos. Eles permanecem no solo, nos sedimentos e na vida marinha, deixando um legado que se estende por gerações. A Baía de Chasma ainda serve como um lembrete dessa realidade. Cientistas e historiadores navais a citam como um alerta ao avaliar os riscos de armazenamento ou desmantelamento de submarinos nucleares na região. A explosão durante o reabastecimento em 1985, portanto, representa um precedente documentado que continua a influenciar as avaliações de risco feitas por especialistas em torno de Vladivostok até hoje. Sempre que surgem discussões sobre os perigos da ferrugem nos cascos e compartimentos dos reatores em baías próximas à Baía de Chasma, é citada como um exemplo claro do que pode acontecer quando as operações de submarinos nucleares dão errado. O acúmulo de descomissionamento e as limitações de limpeza. Quando a União Soviética entrou em colapso em 1991, a Rússia herdou um legado naval tão oneroso quanto vasto. Entre os ativos transferidos para a nova Federação Russa, estavam centenas de submarinos de propulsão nuclear, muitos dos quais já haviam chegado ao fim de sua vida útil. Sem recursos financeiros ou capacidade organizacional para lidar eficazmente com a situação, a Rússia logo se viu diante de um acúmulo sem precedentes de descomissionamento. Na época, mais de 180 submarinos nucleares precisavam ser desmantelados, segundo relatos que circulavam entre especialistas em controle de armamentos. Cada embarcação continha um reator nuclear, muitos ainda com combustível irradiado. A dimensão da tarefa superava em muito a capacidade dos estaleiros russos. Só o desabastecimento já era um desafio enorme. Envolvia a remoção dos conjuntos de combustível nuclear, usado o acondicionamento destes em contêineres especializados e a transferência para instalações de armazenamento seguras. Em muitos casos, esse processo nunca ocorreu em tempo hábil. Alguns submarinos foram deixados atracados em cais ou ancorados em baías remotas com seus reatores ainda carregados, criando riscos significativos à segurança. A complexidade técnica do desmantelamento de submarinos não pode ser subestimada. Ao contrário dos navios de superfície, os submarinos nucleares contêm compartimentos de reatores altamente radioativos que precisam ser removidos blindados e armazenados a longo prazo. Isso exige docas secas, guindastes de grande porte, equipamentos de blindagem especializados, todos com disponibilidade limitada nos estaleiros russos na década de 1990. Para agravar a situação, a economia russa estava à beira do colapso. O financiamento para operações navais, quanto mais para o descomissionamento, era inconsistente e frequentemente insuficiente para atender até mesmo às necessidades mais urgentes. Segundo fontes internas que trabalhavam em estaleiros na época, alguns submarinos permaneceram à tona por anos em estado parcialmente desmontado com seus cascos abertos, mas os reatores intactos. Outros foram despojados de equipamentos úteis, mas de resto deixados intactos, aguardando o dia em que o governo pudesse alocar recursos para concluir o trabalho. Esses atrasos criaram uma série de riscos, cascos deteriorados, componentes radioativos sem segurança e crescentes preocupações ambientais. O alarme internacional logo se seguiu. Organizações não governamentais, como o Greenpeace e a Fundação Bolonha,
começaram a documentar a presença de submarinos abandonados e inativos ao longo das costas norte e do Pacífico da Rússia. Os relatórios descreviam não apenas o acúmulo físico de peças, mas também casos em que compartimentos de reatores haviam sido descartados ou deixados expostos em águas rasas. Fotografias e depoimentos destacavam torres de comando enferrujadas e buracos na estrutura, evidências de uma frota abandonada à própria sorte, sem o devido planejamento. A comunidade internacional acabou intervindo. No final da década de 1990 e início dos anos 2000, foram estabelecidos programas de cooperação entre a Rússia, os Estados Unidos, o Japão, a Noruega e outros parceiros. Por meio de iniciativas como o Programa Cooperativo de Redução de Ameaças, foram fornecidos financiamento estrangeiro e conhecimento técnico para ajudar a acelerar o desmantelamento de submarinos. Essa assistência permitiu que a Rússia removesse o combustível de dezenas de submarinos e desmontasse muitos compartimentos de reatores que de outra forma teriam permanecido perigosos. Houve progresso, mas mesmo com ajuda externa, o atraso não pôde ser resolvido da noite para o dia. Desmantelar um único submarino podia levar mais de um ano, e o número de embarcações na fila de espera chegava a centenas. Além disso, uma vez removidos os compartimentos do reator, eles precisavam ser armazenados. A Rússia desenvolveu instalações de armazenamento como terrenos a céu aberto, onde enormes segmentos de aço de reatores eram empilhados lado a lado. Esses locais reduziram os riscos imediatos, mas criaram desafios a longo prazo. Os compartimentos dos reatores, mesmo após o desabastecimento, contêm radioatividade residual e exigem monitoramento por décadas. Relatórios de associações de controle de armas e ONGs enfatizam que, embora o desmantelamento tenha avançado, ainda existem lacunas significativas. Alguns submarinos nunca foram completamente desabastecidos antes do desmantelamento, o que levanta preocupações sobre o combustível residual estar selado dentro dos cascos de armazenamento. Outros locais não foram adequadamente protegidos, deixando-os vulneráveis à corrosão ou mesmo à pilhagem. No extremo oriente russo, onde Vladivostok e outras bases abrigavam submarinos da frota do Pacífico, a distância dos centros de armazenamento tornava o transporte de seções do reator particularmente difícil. As restrições financeiras continuaram sendo um fator limitante. A economia russa melhorou na década de 2000, mas as prioridades frequentemente se voltaram para novos projetos militares em vez da conclusão da limpeza ambiental da época da Guerra Fria. Fontes internas relataram que os cronogramas de desmantelamento eram frequentemente revisados atrasados ou subfinanciados. Cada ajuste deixava as comunidades próximas aos locais de armazenamento incertas sobre os riscos em suas próprias comunidades. O legado desse atraso ainda é visível hoje. Fileiras de compartimentos de reatores retirados de submarinos, mas não totalmente neutralizados, estão empilhadas de forma organizada em pátios de armazenamento designados. Alguns submarinos desativados permanecem flutuando, aguardando desmantelamento. E em certos casos, o status preciso de submarinos antigos é incerto, com registros conflitantes sobre se foram desabastecidos, desmontados ou simplesmente deixados ancorados. Para os especialistas que estudam o assunto, o atraso no descomissionamento ilustra uma lição fundamental. Construir uma enorme frota nuclear é muito mais fácil do que desativá-la com segurança. Cada reator, cada compartimento e cada casco representam anos de trabalho técnico e milhões de dólares em custos. Embora a cooperação internacional tenha reduzido alguns dos perigos mais urgentes, o panorama geral continua sendo o de soluções incompletas. É claro que as limitações da limpeza também são políticas. A dependência da Rússia em relação ao financiamento internacional para gerenciar parte de seu arsenal nuclear ressaltou a dificuldade da tarefa
além de levantar questões sobre transparência e prestação de contas. ONGs continuam relatando que nem todos os locais são acessíveis para inspeção e que algumas regiões mantêm sigilo sobre o andamento do desmantelamento de submarinos. Sombras ocultas sob as ondas. Por anos circularam rumores sobre os cascos abandonados nos arredores de Vladivostok. Mas foi somente após levantamentos e investigações publicadas que a dimensão do problema foi totalmente confirmada. Foi então que os especialistas descobriram o cemitério nuclear soviético abandonado, e é pior do que você imagina. O que foi revelado foram dezenas de cascos de submarinos enferrujados agrupados em baías rasas e docas costeiras. Alguns estavam amarrados frouxamente a píeres, outros parcialmente submersos. E muitos carregavam as cicatrizes de décadas em água salgada. Juntos, esses cascos formaram o que os moradores locais já chamavam de cemitério de submarinos. Isso é chocante, mas está longe de ser o fim da história. Segundo fontes internas que estudaram o local, vários dos cascos ainda continham compartimentos de reatores e, em alguns casos, os conjuntos de combustível irradiado não haviam sido removidos. Durante anos, acreditou-se que a maioria desses submarinos havia sido desabastecida antes de ser deixada para se deteriorar. Os levantamentos mostraram o contrário. Nas palavras de um engenheiro naval familiarizado com a investigação, o cemitério de aço era um perigo vivo, onde a corrosão, o vazamento de materiais e o desmantelamento incompleto criavam um risco constante. E tem mais especialistas apontaram que os perigos não se limitavam a Vladivostok. Em toda a Rússia, compartimentos de reatores foram retirados de submarinos e armazenados em instalações a céu aberto, enquanto em certos casos foram simplesmente descartados em baías remotas. Relatórios descrevem pelo menos alguns desses compartimentos contendo combustível danificado, o que aumenta a probabilidade de vazamento radioativo na água circundante. Mas o local de Vladivostok se destaca por sua visibilidade e pela enorme concentração de embarcações em um único local. Investigações publicadas, incluindo aquelas que circularam em círculos navais e ambientais, listam múltiplos conjuntos de reatores ainda presentes nos depósitos de submarinos desativados da Frota do Pacífico. Especialistas que analisaram esses registros alertaram que a justaposição de tantos cascos comprometidos em águas rasas aumenta a ameaça. Ao contrário de instalações de armazenamento seguras, esses submarinos ficam em ambientes abertos às marés, tempestades e corrosão a longo prazo. Uma ruptura no casco de um compartimento do reator poderia, em teoria, liberar radionuclídeos diretamente no ecossistema marinho. Segundo fontes internas, o mapeamento revelou que alguns dos cascos nunca foram totalmente registrados nos documentos oficiais. Essa discrepância entre a documentação e a realidade significava que certos submarinos estavam efetivamente perdidos na burocracia e que seu paradeiro era desconhecido até que os inspetores verificassem fisicamente sua condição. Esse fato por si só preocupou observadores internacionais que enfatizaram que, em questões de segurança nuclear, mesmo um único compartimento de reator não contabilizado é demais. Especialistas ambientais observam que as águas ao redor de Vladivostok são intensamente exploradas pela pesca e servem como rotas de trânsito para a navegação regional. A ideia de que compartimentos de reatores contendo combustível residual estejam localizados próximos à costa levanta questões não apenas sobre a contaminação ambiental a longo prazo, mas também sobre os impactos econômicos e na saúde humana. Traços de isótopos radioativos em sedimentos já foram observados em relatórios, embora especialistas alertem que a confirmação de sua origem exata exige um monitoramento mais rigoroso. Mas pare um instante e reflita sobre isso. Durante anos, a narrativa pública sugeriu que, embora a Rússia tivesse herdado um enorme desafio de desmantelamento
A maioria dos submarinos aposentados estava sendo processada com segurança. A realidade no terreno é muito mais sombria. Fileiras de submarinos em decomposição permanecem no local, seus reatores nunca totalmente neutralizados, e o risco potencial aumenta à medida que o aço corrói e o tempo passa. Para os moradores de Vladivostok, o local já se tornou familiar. Torres de comando enferrujadas despontando acima da superfície, com véses esqueléticos mal se mantendo à tona. Mas o mapeamento especializado transformou o que antes era descartado como equipamento abandonado em um risco nuclear documentado. A diferença é impressionante. Esses navios não são meras relíquias da Guerra Fria, mas sim ativos perigosos com potencial para contaminar a água, o solo e a vida marinha. Nas palavras de uma fonte próxima às pesquisas, antes os considerávamos apenas navios antigos. Agora precisamos enxergá-los como reatores nucleares abandonados a céu aberto. Essa mudança de percepção explica por que essa história cativou tanto especialistas técnicos quanto o público em geral. Não se trata apenas de submarinos abandonados, mas do perigo real representado pela deterioração da tecnologia nuclear em baías rasas. O cemitério de submarinos de Vladivostok serve como prova de que a Guerra Fria não terminou debaixo d'água. Seu legado permanece no aço, no urânio e na água salgada, um lembrete de que desmantelar uma frota nuclear é tão perigoso quanto implantá-la. Exposição local, divulgação de dados e reação política. Os primeiros relatos de Vladivostok não permaneceram ocultos por muito tempo. Assim que as evidências do cemitério de submarinos e seus riscos foram divulgadas, as autoridades regionais foram forçadas a agir. Equipes de monitoramento de radiação foram enviadas em poucos dias, instalando pontos de controle ao longo da costa e perto de vilas de pescadores. As primeiras leituras não foram catastróficas, mas apontaram para níveis elevados em amostras de sedimentos e água do mar. Segundo fontes internas, essa informação foi cuidadosamente elaborada antes da divulgação com autoridades locais, enfatizando que não havia perigo imediato, embora reconhecendo discretamente que a exposição contínua não poderia ser ignorada. ONGs locais rapidamente preencheram essa lacuna. Grupos ambientalistas começaram suas próprias pesquisas independentes comparando seus números com as declarações oficiais do governo. Suas conclusões convergiram em um ponto crucial. O perigo não era teórico. Pescadores e moradores da costa já estavam em contato com as águas contaminadas e, em alguns casos, amostras de frutos do mar apresentaram traços que geraram alarme. Isso é chocante não apenas pelo que revelou sobre a própria baía, mas também pelo que sugeriu sobre outros locais não monitorados ao longo da costa do Pacífico da Rússia. A atenção internacional surgiu quase que instantaneamente. Relatórios circularam em publicações como a revista NEI, onde especialistas apontaram que os esforços de limpeza em outros locais dependeram fortemente de financiamento externo. Sem projetos conjuntos e tecnologia estrangeira, o cronograma para a remoção dos compartimentos do reator e do combustível irradiado poderia se estender indefinidamente. Em Vladivostok, esses alertas tiveram um peso especial. Qualquer atraso representava um risco direto para as pessoas que viviam a poucos quilômetros dos destroços. A reação política foi dividida. Alguns funcionários em Moscou consideraram a descoberta exagerada, insistindo que as medidas de segurança existentes eram suficientes. Outros argumentaram abertamente que o custo de ignorar o problema era muito maior do que o preço de uma remediação acelerada. Nos bastidores, segundo fontes familiarizadas com as discussões, os ministérios debateram se admitir a dimensão total do perigo poderia enfraquecer a posição da Rússia em futuros acordos energéticos. Localmente, a mensagem era diferente. Líderes regionais exigiram apoio federal, citando tanto a saúde pública quanto a estabilidade econômica. A pesca é uma atividade vital na região,
e a possibilidade de contaminação ameaçava os mercados de exportação. Compradores em países vizinhos já estavam fazendo perguntas pressionando as autoridades para comprovar a segurança dos frutos do mar antes de permitir a continuidade dos embarques. A divulgação dos dados preliminares desencadeou uma nova onda de interesse internacional. Especialistas de países vizinhos solicitaram acesso aos números brutos, pressionando por transparência para avaliar os potenciais impactos transfronteiriços. Em resposta, as agências russas compartilharam conjuntos de dados parciais, mas não forneceram detalhes específicos sobre os componentes do reator e a localização do combustível irradiado. Essa divulgação seletiva apenas intensificou as suspeitas. ONGs e parceiros internacionais enfatizaram que o tempo era crucial. Em casos anteriores, a remoção dos compartimentos do reator de submarinos desativados exigiu anos de preparação e financiamento constante. Qualquer pausa significava mais corrosão, mais vazamentos e mais riscos. Segundo fontes internas, negociações para acelerar a limpeza em Vladivostok estavam em andamento, mas o financiamento ainda era incerto. Isso colocou as comunidades locais em um limbo perigoso. Eles estavam suficientemente informados para conhecer o risco, mas não tinham a garantia de que uma solução estivesse próxima. Nas semanas seguintes, a questão passou das notícias regionais para o cenário nacional. Ativistas exigiram que o governo divulgasse os mapas completos da pesquisa, enquanto a mídia estatal equilibrava cuidadosamente a cobertura, reconhecendo a descoberta, mas minimizando a sua dimensão. Esse contraste alimentou o debate público e para muitos confirmou as suspeitas de que apenas parte da história estava sendo contada. Quando especialistas independentes se manifestaram, a narrativa já estava clara. Vladivostok enfrentava uma ameaça ambiental que exigia ação imediata e coordenada. O que ainda era incerto era se a política, o financiamento e a cooperação internacional conseguiriam acompanhar a realidade que se deteriorava logo abaixo da superfície da baía. Consequências a longo prazo e o que deve acontecer a seguir. No entanto, a história do cemitério de submarinos de Vladivostok não termina com a descoberta inicial ou as primeiras rodadas de testes. O que jaz sob a superfície não é apenas um aglomerado de cascos corroídos, mas um problema que se mede em décadas, não em meses. Registros técnicos e relatórios de expedições confirmam que compartimentos de reatores e resíduos históricos permanecem em baías e depósitos em águas profundas no extremo oriente russo. Alguns ainda contêm combustível, outros contêm componentes de reatores que nunca foram completamente removidos e muitos estão se deteriorando em condições que aceleram sua degradação. Segundo fontes internas, o maior desafio é que o perigo é invisível e cumulativo. Ao contrário de um acidente repentino, a radiação desses destroços vaza lentamente para os sedimentos, a água do mar e a vida marinha. Cada ano de atraso agrava o risco, tornando a eventual limpeza mais complexa e dispendiosa. As consequências a longo prazo não se limitam a Vladivostok. Locais semelhantes de descarte submarino existem no Ártico e ao longo de outros trechos do litoral, criando uma cadeia de responsabilidades ambientais que não podem ser ignoradas. Os requisitos políticos já estão claros nos registros. A prioridade máxima é a conclusão do desabastecimento de combustível em todos os submarinos ou compartimentos de reatores que ainda contenham componentes nucleares. Esse processo é tecnicamente complexo, exigindo instalações especializadas e transporte seguro. Sem ele, a possibilidade de vazamentos repentinos, especialmente se os compartimentos colapsarem devido à corrosão, permanece um perigo iminente. O segundo passo é o armazenamento seguro. Simplesmente mover o material de um local para outro não é suficiente.
De acordo com relatos, os compartimentos do reator devem ser transferidos para instalações de armazenamento de longo prazo projetadas para isolar elementos radioativos por gerações. Soluções temporárias frequentemente utilizadas no passado são inadequadas e apenas adiam o problema. O terceiro requisito é o monitoramento transparente. Pesquisas independentes realizadas por especialistas internacionais, ONGs e órgãos de fiscalização têm demonstrado consistentemente que os relatórios oficiais por si só não são suficientes para tranquilizar o público. O acesso aberto aos dados de radiação aliado à amostragem consistente é a única maneira de restaurar a credibilidade e garantir que as comunidades não sejam deixadas no escuro. O BarentsObserver.com e outros veículos de comunicação documentaram casos em que a retenção de informações atrasou uma resposta eficaz. Sem transparência, cada anúncio é questionado e cada atraso alimenta a suspeita. Por fim, a renovação da cooperação internacional é essencial. Projetos de remediação anteriores, incluindo os do Ártico, só foram possíveis com financiamento e tecnologia estrangeiros. A magnitude do desastre de Vladivostok torna impossível solucioná-lo de forma isolada. Fontes internas enfatizam que o interesse global não é caridade, mas sim autoproteção. As correntes marítimas do Pacífico não respeitam fronteiras e a disseminação da contaminação teria consequências muito além do litoral russo. Olhando para o futuro, os órgãos de fiscalização estão pressionando por um cronograma vinculativo. De acordo com especialistas técnicos, um caminho realista inclui 3 marcos à remoção de todos os compartimentos ainda com combustível nuclear na próxima década, o estabelecimento de um armazenamento permanente em até 20 anos e o monitoramento público contínuo durante todo o processo. Qualquer comprometimento dessas etapas corre o risco de transformar um risco controlado em um desastre regional. O custo político da inação já está aumentando. Comunidades locais exigem respostas, países vizinhos pressionam por responsabilização e grupos ambientalistas intensificam suas campanhas. A lição de casos passados é simples. Quando a deterioração atinge um certo ponto, nem mesmo um financiamento maciço consegue reverter o dano. Agir agora é mais barato, mais seguro e mais confiável do que esperar até que uma emergência force uma ação. As consequências a longo prazo do cemitério de submarinos de Vladivostok são inegáveis. O que deve acontecer a seguir é igualmente claro. Desabastecimento, armazenamento seguro, monitoramento transparente e cooperação internacional renovada não são opcionais. São o único caminho a seguir. A decisão das autoridades, seja agindo com firmeza ou adiando novamente, determinará não apenas o destino de um porto, mas a segurança de toda uma região. O que você acha que vai acontecer? Deixe sua opinião nos comentários.